Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor JJ, também conhecido como professor João Júnior. Espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, nesse período de pandemia. Espero que a família de vocês também estejam bem, tá? Mas não podemos, deixar os nossos estudos de lado. Então, a nossa aula de hoje, ela vai iniciar, tá? Então, como objeto de conhecimento, a gente continua falando dos números racionais. Nas aulas anteriores, falamos de multiplicações, e divisões com números decimais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as frações. Em anos anteriores, vocês já estudaram sobre as frações, Esse ano, em outros objetos de conhecimento, a gente usa o conceito de fração. Mas para retomar, para revisar esse conteúdo, a gente vai fazer algo bem breve, relembrando os principais conceitos relacionados às frações, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Primeiro eu trouxe essa indagação. O que é uma fração? Ajudem aí o senhor Homer, a pensar o que seria uma fração. Então você aí em sua casa fique pensando o que será, essa fração. Bom, então eu trouxe algumas definições, alguns conceitos, Pois o conceito de fração é bem amplo, tá? Então uma fração, ela pode ser uma representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Uma definição para fração. Uma fração, ela também representa uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo, e o denominador equivale ao divisor. Então, uma divisão, ela também pode vir representada na forma de fração. E uma fração, é um número racional. Tá? A gente viu no nosso primeiro slide, onde falei do objeto de conhecimento. Tá? Então, tendo essa abordagem inicial do que é uma fração, vamos para um exemplo. Suponha que tenhamos uma barra de chocolate, com 8 pedaços. Imagine, que foi retirada apenas uma parte dessa barra de chocolate. Qual a fração correspondente ao pedaço que foi retirado? Primeiro, vamos imaginar essa barra de chocolate. Tá aqui, a barra de chocolate. Quem é que não gosta de uma barrinha de chocolate, Ela está aqui dividida em 8 pedaços, como você está vendo na imagem. Beleza? A outra imagem que eu vou representar, ela tem esse pedacinho escuro, que representa o pedaço que foi retirado. Então, a primeira imagem, temos a barra de chocolate completa, tá? E a segunda, é a barra de chocolate, faltando o pedacinho que foi tirado, Essa parte escura representa o pedaço que foi retirado. Então a pergunta é: qual a fração correspondente ao pedaço que foi retirado? Acredito que vocês já estão pensando aí qual foi, a fração que corresponde a esse pedaço. Então, como solução, já que foi retirado um pedaço de 8, ou seja, dos 8 pedaços da barra de chocolate, foi retirado um, então temos que a fração da parte retirada é 1/8, tá? Onde o 1 é o que chamamos de numerador e 8 é o que chamamos de denominador, tá? A gente fala, o número de cima, o número de baixo. Bom, o número de cima, é o que chamamos de numerador. E o número de baixo é o que chamamos de denominador, tá? Vocês veem muito isso aqui, nos livros de matemática, em exemplos. Eu usei a barra de chocolate, mas podemos utilizar as pizzas, Quem é que não gosta de uma boa pizza, Na pizza a gente tem a representação de frações, Na divisão das fatias da pizza. Aqui eu quis mudar um pouquinho e usei, as barrinhas de chocolate, que também é uma delícia, beleza? Então, ainda sobre a situação anterior da barra de chocolate, ao invés de retirar um pedaço, o que vai acontecer se retirarmos 4 pedaços? Qual será a fração correspondente a esses 4 pedaços que foi retirado? Você já está pensando, bom, se no exemplo anterior o professor falou que ao tirar um pedaço de 8, a fração corresponde a 1/8, então se tirar 4 pedaços de 8, a fração correspondente será 4/8. Primeiro, vejamos a imagem. Temos aqui a representação, os 8 pedaços, da barra de chocolate,
e 4 pedaços ali, né, escuro, que representa os 4 que foram retirados. Então foi retirado 4 de 8. Assim como já vimos feito a interpretação, né, isso vai ser igual a 4 oitavos, né, pois foi retirado 4 pedaços de 8. Dessa forma, se a gente observar a fração 4 oitavos, ela corresponde à metade da barra de chocolate. Não é verdade? Veja a imagem. Né? Foi partido ali no meio, 4 pedaços de um lado, 4 pedaços de outro. Né? Ou seja, se eu retirar 4 pedaços de 8, eu vou estar retirando metade da barra de chocolate. Professor, se é metade, então a metade pode ser representada por uma fração também. Não pode, professor? Pode, tá? Então, 4 oitavos, que é a fração correspondente, né, aos 4 pedaços que foram retirados, também pode ser expresso como 1/2, ou seja, 1/2, porque 1/2 corresponde a metade, tá? Já que o denominador, que é o meio, né, o 2, né, e 1 é a metade de 2, né, significa que tiramos 1 de 2, que é a metade, que é a mesma coisa que tirar 4 de 8, que também retirei a metade, tá? Então, partindo, né, desta situação, a gente entra, né, na parte da equivalência de uma fração. Ou seja, temos que a fração 4 oitavos ela é equivalente à fração 1/2. Então, a gente entra no conceito de frações equivalentes. Portanto, né, 4 oitavos e 1/2 são denominadas de frações equivalentes. Professor, pode explicar um pouco mais sobre as frações equivalentes? Claro que posso, vamos lá. As frações equivalentes, elas podem ser obtidas multiplicando ou dividindo tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número, né? Desde que não seja por zero, obviamente. Beleza? Sendo assim, professor, significa que se eu quiser obter uma fração equivalente, né, a outra fração, basta eu multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número? Sim, aí você vai estar obtendo uma fração equivalente. Então quer dizer que se eu, ao invés de multiplicar e dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu também vou estar adquirindo uma fração equivalente? Sim, tá? Veja que eu falei primeiro de cima e de baixo e depois numerador e denominador, tá? É a mesma coisa, né? Só estou mostrando conceitos diferentes, né? Palavras diferentes que representam a mesma coisa. Mas é importante que saibam que na fração, o número de cima é numerador e o de baixo é denominador. Ok? Então, ó, observe. Temos aí, né, a fração 4 oitavos. Se a gente dividir o numerador por 4 e o denominador por 4, a gente vai obter a fração 1/2. Pois 4 dividido por 4 é 1 e 8 dividido por 4 é 2. Então, sempre, tá, pessoal? Isso é sempre que você for obter uma fração equivalente, o número que você dividir o numerador também tem que dividir o denominador. Ou seja, tem que ser um divisor comum, tanto para o numerador como para o denominador. Da mesma forma, né, se for multiplicar. Temos a fração 1/2 e multiplicamos ela por 4. Então, vamos multiplicar tanto o numerador por 4, como também o denominador por 4. E aí obtemos, né, a fração 4 oitavos. Tá? Então, sempre que você for transformar uma fração em uma outra equivalente, ou você multiplica ou divide a fração pelo mesmo número. Nesse caso, você tem que fazer isso tanto com o numerador, como também com o denominador. Beleza? Aqui vejamos outras frações, né, equivalentes. Temos aqui, ó, 24/32 avos, né? Quando temos um número muito grande, né, a gente fala avos no final, tá? Então, 24/32 avos, ela é igual a 12/16 avos, que é igual a 6 oitavos, tá? Professor, como é que o senhor está obtendo, né, essas frações equivalentes? Nesta situação, estamos fazendo divisões, tá? Para obter uma fração equivalente, você pode fazer divisões sucessivas, tá? Ou simplesmente fazer o máximo divisor comum. Professor, como? Explique novamente. Pronto.
Primeira situação, 24 sobre 32 avos. O que é que foi feito? Nesta situação, peguei o 24 e o 32 e dividi por 2. Tá? Ou seja, vou dividir tanto o numerador como o denominador por 2. 24 dividido por 2, 12. 32 dividido por 2, 16. Por isso que temos que 24 32 avos é igual a 12 16 avos. Então, como eu estou fazendo por divisões sucessivas, então eu fiz o mesmo procedimento. 12 e 16 são dois números pares, então eu posso dividir por 2. Dividindo ambos por 2, 12 dividido por 2 é 6, e 16 dividido por 2 é 8. E aí a gente pode continuar fazendo as divisões até obter uma fração que chamamos, né, fração na forma irredutível. Uma fração na forma irredutível é uma fração na qual a gente não consegue mais simplificar, tá? Embora eu não tenha falado a palavra simplificar ainda, tá? Na fração equivalente, a gente pode fazer essa multiplicação ou a divisão, tá? E a divisão de um numerador, né? Aliás, a divisão do numerador e do denominador pelo mesmo número é um processo que chamamos de simplificação. Quando a gente quer simplificar uma fração, isso quer dizer dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? E você faz esse processo até chegar em um momento que você não consiga mais dividir, né? O numerador e o denominador pelo mesmo número para obter uma fração, né, equivalente ou, digamos, na sua forma irredutível, que é esse caso, quando você não consegue mais dividir. Exemplo, 10 vinteavos. 10 vinteavos, né, ela é uma fração equivalente a 5 décimos. Por quê? 10 vinteavos. Se a gente simplificar ela por 2, ou seja, se eu dividir 10 por 2 e 20 por 2, eu vou obter 5 décimos. E 5 décimos ainda não está na forma irredutível. Por quê? Porque ainda conseguimos simplificar essa fração. Então, 5 décimos eu posso dividir por 5, que é um divisor comum tanto do 5 como do 10. Então, 5 dividido por 5 é 1, e 10 dividido por 5 é 2. Tá? Ou seja, 1/2 é a forma irredutível da fração 10 vinteavos. Beleza? Então, quando você quer, né, descobrir uma fração na sua forma irredutível, é você simplificar essa fração até não conseguir mais. Quando você chegar, né, esse ponto que não consegue mais simplificar, você tem a fração em sua forma irredutível. Beleza? Então, professor, no exemplo anterior, né, dos 6/8, ali não está na sua forma irredutível, né? Ó, aqui não. Não está. Então, eu poderia continuar dividindo, né, por 2. 6 dividido por 2 é 3. 8 dividido por 2 é 4. Logo, a fração irredutível seria 3/4, né? Pois não tem nenhum divisor comum entre o 3 e o 4, além do 1, obviamente, né? Mas se eu fosse simplificar por 1, eu não ia obter, né, a mesma fração 3/4. Por isso que a gente não conta, né, com 1, tá? Como sendo para simplificar. Beleza? Então, isto, né, são os conceitos de fração, né? A gente viu o que é uma fração equivalente, o que é simplificar uma fração e o que é obter uma fração na sua forma irredutível, ok? Então, até a próxima aula. Estuda em casa. Obrigado. Qualquer dúvida, já sabem, é só entrar em contato comigo, né, para a gente poder solucionar essas dúvidas, ok? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.